eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Curiosidades Aleatórias. Dessa vez, Curiosidades Aleatórias versão Natal. E eu tô aqui, infelizmente, pra te dizer que o Natal que você conhece é uma mentira. O Natal que a gente conhece hoje é pra ser o quê, né? É pra ser, tipo, aniversário, a festa de aniversário de Jesus, não é isso? Então, é tudo mentira. Não é aniversário de Jesus. Assim, na verdade mesmo, vou te falar a real, tá? Ninguém sabe exatamente qual seria a data de nascimento de Jesus, porque simplesmente não fala nada sobre isso no Novo Testamento. Nada. Pode procurar. Te dou um tempo até. Quer pausar esse vídeo e lá ler o Novo Testamento todo pra você ir lá ver se tem alguma coisa sobre? Pois é, não tem. Historiadores entendem assim pelas coisas que eles descrevem, mais ou menos, das atividades que estavam sendo feitas naquela época, né, o pastoreio, etc, etc. Eles acreditam que o Natal provavelmente foi numa época mais quente do que dezembro lá no Hemisfério Norte. Provavelmente eles acham que seja lá pra março, abril, que Jesus realmente nasceu. Não tem como ter certeza porque ninguém fala. Então, assim, esse negócio de ser dia 25 de dezembro, o dia de nascimento de Jesus, é uma grande mentira. O que acontece? Essa data do finalzinho de dezembro sempre foi uma data muito especial nos tempos antigos, por todas as religiões pagãs, de basicamente todas as culturas do Hemisfério Norte. Basicamente todo mundo tinha alguma festa mais ou menos aí por essa data. Na Mesopotâmia, eles tinham 12 dias de festa no final de dezembro. Já os gregos dedicavam o final de dezembro para o deus Dionísio. Para os egípcios era Orisis, tem um acento em algum lugar e eu esqueci, que é o deus da morte. Na China eles comemoram o Yi Yang, na verdade eles ainda comemoram o Yi Yang até hoje. E inclusive na Inglaterra, há muito tempo atrás, eles comemoravam tanto essa época do ano do solstício de inverno. Os povos antigos da Inglaterra construíram aqueles monumentos chamados Stonehenge, que é exatamente para medir as passagens do sol. O final de dezembro, especialmente os dias 20 e 21 de dezembro, sempre foram muito especiais para todas as culturas, porque marca o solstício de inverno. E o que é o solstício de inverno? É o dia mais curto do ano. É exatamente assim, aquele ápice do inverno curtinho do hemisfério norte. É o dia mais curto, que em alguns lugares nem tem sol. E a partir desse dia, os dias começam a ficar mais longos. Então eles consideram essa data como muito especial, porque é quase como o renascimento do sol. O que nos traz a Roma, que é exatamente o berço do cristianismo. Roma comemorava no dia 25 de dezembro o Festival do Sol Invicto, que era o dia do deus Mitra, que é o deus da luz, exatamente por ser considerado o dia em que deus Mitra nascia e começava a trazer o sol de novo para Roma. E esse dia desse Festival do Sol Invictus marcava o final do Saturnário, que era um festival de uma semana que era para comemorar Saturno, que é considerado assim o senhor da agricultura. Porque com os dias voltando a ficar maiores e ficando mais quentes, significava que novamente ia ter colheitas, etc, grãos. E uma curiosidade é que o dia 25 de dezembro, naquela época, antes das alterações que a gente teve no calendário, batia com o nosso dia 20 ou 21 de dezembro. Então realmente era o dia do solstício mesmo, dia 25. Mas então, o que acontece? Quando o cristianismo estava se formando, a única coisa que era realmente importante para os cristãos era a Páscoa e a Sexta-feira Santa. Tem outro momento que é mais importante que isso. Então assim, não tinha nenhuma comemoração do aniversário de Jesus, até porque nem falava disso na Bíblia. Então, o dia que o santo nasceu não é tão importante, porque ele não virou santo naquele dia. Ele virou santo em outro momento. Tem outro momento que é mais importante que isso. Então, assim, não tinha nenhuma comemoração do aniversário de Jesus, até porque nem falava disso na Bíblia. Então, foda-se. Só que, o que acontece? Essa festa que eu tô te falando do solstício, ela era uma festa muito popular. Era a festa mais popular do ano inteiro. Era um grande festival enorme, era a coisa mais importante que acontecia no ano. Esse Festival do Sol Invictus era uma época onde as pessoas tinham muita fartura de comida, elas faziam grandes banquetes e trocavam presentes. Te lembra alguma coisa? Inclusive, até algumas das comidas tradicionais do Natal são ainda influência desses festivais bem antigos. Quero dizer, aqui no Brasil nem tanto, porque aqui no Brasil a gente tem arroz com uva passa, maionese de batata com uva passa, é mais assim o rolê do pernil, né, das coisas com maçã e tal, né?
não o salpicão que a gente inventou aqui. A gente sempre dá uma brasileirada em tudo, né? Até porque aqui tá calor pra porra. Tem nada a ver com o solstício de inverno. Tem o solstício de verão pra gente aqui. Agora os dias vão começar a ficar mais curtos, na verdade. Inclusive, assim, as pessoas que eram mais animadas, né, no rolê e tal, faziam várias orgias. Mas isso era, assim, qualquer motivo era motivo pra fazer orgia na Roma Antiga. Então, né, assim, festa sem festa. Mas então, né, voltando pro Papai Noel, o Papai Noel que a gente conhece hoje, ele, na verdade, é São Nicolau. E quem é São Nicolau? São Nicolau era um bispo da cidade de Mira, que fica hoje em dia no que é a Turquia. Então eles achavam que para eles conseguirem popularizar o cristianismo, eles tinham que ter alguma coisa ali que ocupasse o lugar dessa festa, sabe? Precisava ter alguma coisa para competir com a festa do solstício. E não só isso, né? As festas do solstício de inverno, elas existiam em vários lugares do mundo. Era uma tradição milenar. Eles não podiam simplesmente acabar com aquilo e esperar que as pessoas ficassem ok com isso. Então foi um cara chamado Sextus Július Africanus, eu achei um nome curioso, teve a ideia de colocar o nascimento de Jesus no mesmo dia do festival de Mitra. Assim, as pessoas ainda iam ter uma festa para comemorar no dia 25 de dezembro, elas não precisavam abrir mão daquilo. E a igreja achou topíssimo. Ali por volta do século IV, quando o cristianismo começou a realmente se popularizar, lentamente o homenageado do dia, que antes era o deus Mitra, virou Jesus. Foi fazendo lentamente essa mudança, porque as pessoas podiam só trocar de religião, ter outra religião e continuar comemorando a mesma festa. E conforme o cristianismo foi se espalhando, principalmente ali pela Europa, ele foi entrando em contato com outras culturas e outras festas do solstício que existiam mais ou menos ali na mesma data. E aí o que acontece é que o Natal foi cada vez agregando mais coisas de outros lugares, de outras culturas pra si e virando o Natal que a gente conhece hoje. Por exemplo, essa coisa da gente decorar o pinheiro, de colocar várias coisinhas coloridas no pinheiro e decorar a casa com raminhos verdes, etc e tal. Isso é uma coisa do Festival de Yule, que era um festival dos nórdicos. E, inclusive, a primeira versão do Papai Noel que a gente tem, que era um gnomo que distribuía presentes, essa versão também é do Festival de Yule. E ele era um ricaço, assim, meio excêntrico, que gostava de dar presente pra todo mundo e gostava muito de ajudar as pessoas, e ele sempre dava presentinhos pros pobres. A gente não sabe muita coisa, assim, da vida do São Nicolau, até porque na época, assim, não é como se a gente tivesse muitos registros, mas existem várias lendas de pessoas que ele ajudou e de como ele é generoso. Por exemplo, tem uma história de 3 irmãs que eram muito, muito pobres e infelizmente elas iam ter que entrar por um bordel para conseguir se manter, porque elas não tinham como, assim, eram muito pobres. E aí São Nicolau jogou pela chaminé um punhadinho de moedas para cada uma delas, e assim elas conseguiram ter o dote para conseguir casar, porque naquela época você precisava sempre ter um dote para casar, e você precisava de um dote bom para casar com um marido bom. Elas conseguiram isso por causa do presente do São Nicolau, e aí elas não precisaram ir pro bordel. E existem várias outras histórias de como São Nicolau ajudou as pessoas. São Nicolau, depois que ele morreu, ele foi canonizado pela Igreja Católica, e ele virou em muitos lugares, assim, da Europa, como quase assim, sabe como a gente tem a Nossa Senhora aqui no Brasil, que é uma figura, assim, muito forte, religiosa muito forte, várias pessoas rezam pra Nossa Senhora, padroeira de várias coisas, pá. São Nicolau era isso pra alguns lugares da Europa, sabe? Ele era uma figura muito, muito forte. E aí, acabou que essa figura do cara generoso que dá presente pras pessoas e ajuda todo mundo se fundiu com o Natal, com os ideais do Natal, e principalmente com essa coisa que já tinha até um gnomo que dava presente e tal, e ele meio que acabou tomando o lugar desse gnomo. E aí São Nicolau foi ficando popular com esse negócio de Natal, e ele foi meio que trocando de nome. Por exemplo, ele virou Father Christmas na Inglaterra, que significa basicamente Papai Natal. E aí na Holanda ele virou Sinterklaas, eu acho que deve se pronunciar mais ou menos assim, que é curiosamente parecido com Santa Claus, não é? Que é como se fala lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A Holanda foi a primeira colonizadora de Nova York. Nova York, na verdade, era Nova Amsterdã por algum tempo. E aí eles levaram esse nome pra lá, que meio que ficou. E aí mesmo depois, quando Nova Amsterdã deixou de ser Nova Amsterdã e virou Nova York, o nome continuou, e é por isso que os americanos chamam de Santa Claus, que é uma derivação do nome holandês. A gente aqui no Brasil
chama de Papai Noel, e esse Noel vem do nome em francês, que é Père Noël, eu acho. Não sei falar francês, como vocês sabem. Tô só chutando a pronúncia das coisas. Mas enfim, né, esse Papai Noel, ele era um bispo, né, assim, católico e tal. Então ele meio que vestia roupas de bispo. E às vezes ele também vestia umas roupas assim, verde escuro, marrom. Eram esses tons, assim, que ele vestia. Só que aí, o que acontece? Veio a Revolução Industrial, o cristianismo se espalhou mais e mais, e aí o Papai Noel meio que precisava de uma reformulação, sabe? Pra ficar uma coisa um pouco mais universal. Foi em 1962 que um cartunista desenhou o Papai Noel como a gente conhece ele hoje, com a roupinha vermelha e tal, deixou ele mais gordinho, pra ele ficar mais legalzinho e tal. E não só isso, eles também mudaram a localização do Papai Noel pro Polo Norte, porque daí desse jeito ele não pertenceria a país nenhum, ele é uma entidade à parte de todos. E em 1920 a Coca-Cola usou esse Papai Noel nas suas propagandas, que é a roupa vermelha, que é a roupa que parece com a Coca-Cola, eles usaram. Então eles não inventaram esse Papai Noel vermelho, ele já existia, eles só usaram nas propagandas, o que popularizou ainda mais esse Papai Noel vermelhinho e fez com que ele entrasse no nosso consciente coletivo e fosse de fato o Papai Noel que a gente vê hoje. E falando em Papai Noel, aqui vai essa curiosidade que assim é peculiar, olha só. Principalmente nos povos nórdicos, o Papai Noel antigamente ele vinha acompanhado de alguém, mas não eram as renas. Não era Mamãe Noel, era um demônio chamado Krampus. Sabe essa ideia que a gente tem do Papai Noel ter uma lista de crianças boazinhas e uma lista de crianças malvadas? E aí só as crianças boazinhas ganham presente? Então, vem dessa ideia do Krampus. O Krampus, na verdade, ele era um ajudante do Papai Noel, que ele era, tipo assim, o anti-Papai Noel. Ele era um Papai Noel malvado. E ele castigava as crianças que eram más. E isso era uma coisa que os pais usavam. Se você fizesse malcriação, o Krampus ia te pegar, ia te bater, ia causar contigo. Enquanto se você fosse bonzinho, o Papai Noel ia te dar presente. Existem algumas cidades lá na Alemanha que ainda levam super a sério essa coisa do Krampus. Depois de um tempo, a figura dele meio que se desvencilhou do Papai Noel. Ele não era mais assim um ajudante do Papai Noel, ele virou uma coisa à parte. E ele tinha até o seu próprio dia em dezembro, que era dia 5 de dezembro, onde eles fazem um festival dedicado ao Krampus. E é comum você ver em algumas cidades da Alemanha pessoas se fantasiando com ele, que ele é um demônio assim meio esquisitinho, que é o demônio que vem pegar as criancinhas malvadas. E em Santa Catarina, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é derivada do Krampus, que se chama Pensinique, justamente porque algumas cidades no sul do Brasil têm muita influência alemã, então eles levaram Krampus pra lá. E assim, e é claro, a história do Homem do Saco também meio que é uma derivação do Krampus, que é um cara que pega as crianças malvadas e leva embora. Então, meus caros, o Natal que você conhece, essa festa cristã para comemorar o nascimento de Jesus, é uma grande mentira. Nem é aniversário de Jesus de verdade. Ninguém nunca comemorou o aniversário de Jesus de verdade, coitado. Nunca ganhou um bolinho de verdade. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio. E feliz Festival do Sol Invictus! E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!